gravar, né? Porque eu não sou besta nem nada. Porque o meu canal de live tá só Spiritfarer. Vamos tá botando um 720, que ninguém tá precisando tanto assim de tanto HD, né? Vamos ver. Saga God of War, a história de Kratos. Nuvem não é água líquida em micropartículas que flutuam? E onde você tá pedindo demais? Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse Oi, é o Léo, canal Miguel. Piuí. Poucos personagens são tão Caramba, memoráveis que carinha de heterotop. Deixa eu baixar um pouquinho. quanto Todo Kratos, respeito. ou Kratos, Ou Clayton. Say my name. Clayton. You're goddamn right. Esse guerreiro espartano perdeu sua família e tudo que ele quer agora é vingança. Ele tá com sede de sangue, mas ele acabou recebendo o amor de inúmeros jogadores mundo afora. Porque eu amo de verdade. E pra Caramba, você vai ter entender muito como insert isso nesse vídeo, aconteceu adorei, e hein? como God of War se tornou uma das maiores sagas da história dos games, hoje a gente vai passar pelo enredo dos principais jogos de God of War, trazendo aqui algumas curiosidades, a história e, claro, a nossa opinião. Então apague as luzes do seu quarto e acenda a chama da vingança no seu coração, porque tá começando a saga God of War aqui no canal Piuí. Eu quero meu like! O canal deles se chama Piuí. Chuchu. Desculpa, mas eu não consigo levar a sério um canal que tem o nome de Piuí. Sinto informar. Como toda história grega, tem Zeus fazendo filho e merda. Zeus fazendo filho e merda, ou seja, Zeus fazendo merda, ou Zeus fazendo filho e umas merda que aconteceu. Essa saga aqui vai seguir a ordem cronológica dos games e não de lançamento. Zeus A gente foi também vai cagado, falar sabe? sobre os games secundários que não fazem parte da história principal, mas não com tantos detalhes, né? É só um comentário breve. O Tá bom. foco é nos principais jogos e a gente vai trazer aqueles secundários desde que eles agreguem algo pra história do Kratos. Entendi. Do Clayton. Do Kratos. Eu já entendi agora. Pra quem não sabe, God of War se passa numa versão alternativa da Grécia Antiga, onde diversos seres mitológicos vivem, e entre eles está Zeus, Peitudaço, o deus Zeus, dos hein? deuses, que é casado com a deusa Hera, mas adora Peitudaço dar também, uma desculpa. puladinha de cerca. Ele gosta de fritar um bifinho numa frigideira diferente, entendeu? Como todos sabem. O Zeus Moscou no Olimpo, Zeus passa o pinto. a personificação daquele meme. Oi, casada? E conforme visto em God of War Ghost of Sparta de 2010, game de PSP, esse cidadão acabou se envolvendo com uma mortal chamada Calisto, com quem teve 2 filhos, o Kratos e o Deimos. Bom, o Zeus arrumou um problemão pra ele, porque ele fez muitos filhos mundo afora, então parte do salário dele era pra bancar essa galera. E as mulheres sempre falavam, ô Zeus, tem que pagar pensando no teu filho. Ô pai, deposita minha pensão. Então ele teve muita treta, mas a maior treta era uma tal profecia que dizia o seguinte: um dos filhos de Zeus, uma criança que estava marcada, iria matar Zeus. E aí o Zeus pegou, olhou pro Kratos, todo limpinho, bonitinho, olhou pro Deimos, todo cheio de marca de nascença e falou: Sus! Tem que mandar matar uma desgraça dessa. E aí ele fez o que qualquer pai faria, né? Ele mandou a Atena e o Ares dar cabo da criança. Whoever controls the marked warrior controls the fate of Olympus. O Kratos até tenta impedir esses dois de levar o seu irmão, mas ele Tomou uma acaba muqueta com na cara. Olho de mulhango. Gazão BR, obrigado pelo um follow. papo na cara, fica com uma cicatriz no olho e depois de perder o Deimos, ele decide fazer algumas tatuagens que reproduzem as marcas de nascença do seu irmão. Então, Não é de nascença, então. Nunca que eu sabia que ele tinha feito tatuagem. ele virou uma criança marcada, porque ele se marcou, né? Não é de nascença, né? Ninguém falou que teria que ser de nascença. Ninguém falou isso. Ele se marcou e ele cresce amargurado pela perda do seu irmão. Sabe por que Piuí é muito bom? Primeiro vídeo que eu tô vendo deles. Bom, nesse game você vai passar por várias aventuras do Kratos, dando supapo em geral. Mas o que importa é o primeiro game dessa franquia, lançado em 2005, God of War, que conta mais sobre a God of história do War. Kratos e por que 2005, eu tinha 2 anos de idade. Quando lançou o primeiro jogo. que ele tá todo branco. The gods of Olympus have abandoned me.
No primeiro game dessa saga, a gente já vai conhecer o Kratos como um líder espartano, Kratos. acostumado a liderar o seu exército em grandes batalhas. HD Completo, obrigada pelo follow. Geralmente em desvantagem numérica, mas chega um belo dia em que ele se vê frente a frente com um exército de bárbaros incontroláveis que não tinham PlayStation em casa e por isso se reproduziram de uma maneira que não dava. Não consegue, né? Entendeu? Era muita gente, ele não ia conseguir vencer essa batalha e, vendo que o seu exército seria derrotado, decidiu fazer um apelo. Ele conseguiu uma bomba atômica com os Estados Unidos. Oferecendo a Ares, o deus da guerra, a sua própria vida e a sua servidão em troca de uma vitória naquela batalha. E aí o Ares, Só uma? Poxa, nem pra negociar melhor, Cleito. vendo que o Kratos tinha potencial, que era um guerreiro muito do brabo, decidiu atender esse desejo, derrotou o exército Mas dos vazou os ovos bárbaros do e a Ares. partir deste momento Kratos serviria a Ares. Kratos virou um cachorrinho do Ares e fazia que tudo que o vacilo. cara mandava. By the gods, what have I become? Bom, esse foi o ônus, mas também teve um bônus. Ele acabou ganhando ali as lâminas do caos, espadas forjadas do submundo que destroçavam todo mundo. Memories of what he'd done in the name of Ares. A serviço de Ares, o Kratos vira um desgraçado matando todo mundo. E ele não tem compaixão nenhuma, ele é desprovido de graça. Ele é um guerreiro perfeito. Só que tem uma parada ainda que conecta ele à bondade, que é a família dele. E aí o Ares sabe disso. E o Ares quer um guerreiro mais frio possível. Então ele faz uma maracutaia. Lá no Então ele faz ele assistir Peaky Blinders. onde o Kratos ataca, ele coloca ali a família do Kratos. E enquanto o Kratos está matando todo mundo cegamente, ele acaba acertando a própria família. No. Wife, my child. How? Ele tinha esposa e filho? Eu achei que ele só tinha filho nesse novo que saiu. Como desgraça pouca é bobagem, além de ter acabado com a própria família, o Kratos é amaldiçoado pela oráculo daquele vilarejo, que faz com que as cinzas da sua família se grudem ao seu corpo. E é por isso que ele carrega essa cor pálida na pele, justamente para que ele, Achei que ele era tipo um morto-vivo. todo sempre se lembre da cagada que ele fez. His skin white with the ash of his dead family. A ghost of Sparta had been born. Mas que ficou tem esse maneiro, visual. ficou. Mas por que não cobriu a tatuagem? Engraçado, né? A véia curtiu um design legal. O icônico, né? Ele todo branco, aquelas manchas vermelhas, todo mundo vê aquele visual e automaticamente consegue lembrar do game, consegue lembrar desse personagem gritando, enfurecido e tudo mais. As lâminas do caos, que tem correntes junto, também são muito famosas e muito populares. Mas quando tu começa a ir atrás do game e entender a história, tu vê que não é só visual, entendeu? Tem todo um contexto. Não é sobre um rostinho bonito. Aí, Bonito? A ideia de Ares era ter um guerreiro muito melhor e muito mais frio, mas o que ele conseguiu foi a ira do Kratos, que decidiu então parar de servir a Ares e se vingar desse deus. I will have my revenge! Exatamente assim que ele fala. I will have my revenge. Nossa, ele fez igualzinho. Inclusive é uma característica do Kratos nos games, né? Ele nunca fala de boa, ele sempre tá gritando. Então ele fala assim, me dá um café! Com ou sem açúcar? Sem açúcar estraga o sabor! Tem razão! Vocês são de saco! Como assim café sem açúcar? Por que você não comeu uma colherada de pó de café, então? Sacanagem! Bom, então ele passa 10 anos servindo a outros deuses, até que... Leitinho calvo bonito. Ó. O Kratos é rústico. Bonito é uma palavra forte demais. Ele tem a sua beleza rústica, mas falar que ele é bonito, ponto final, você tá forçando um pouco a barra. Chega um dia que a Atena chama ele pra dar cabo do Ares. A Atena quer dar cabo do Ares, só que tem um lance. Um deus não pode matar outro deus. Então ela chega pro Kratos e fala assim, ó, vai até a caixa de Pandora, que lá você vai conseguir um grande poder. E com esse poder, aí sim você vai poder matar o Ares. It is the most powerful weapon a mortal can wield. And with Uma such a weapon, bazuca. I could defeat Ares. E é exatamente isso que acontece. O Kratos vive uma jornada onde ele enfrenta vários seres mitológicos como Medusa, Ciclope e muitos outros até obter a caixa de Pandora e conseguir derrotar a Ares. I was trying to make you a great warrior. You succeeded.
E depois disso, com o cargo Tomaste? livre e sem ter ninguém para assumir, porque não é fácil achar gente qualificada para se tornar o deus da guerra, Athena oferece esse posto a Kratos, que vira então o novo deus O da bom guerra, da guerra. o novo God of War. Um novo bom de guerra, Rule of War, como a gente falava quando era criança. Então Kratos sentou no trono e se tornou o melhor naquilo e astuto, o bom de guerra. Falou que ele matou seres mitológicos, ele matou o Ciclope, a Medusa, Centauro. Finalmente entendi porque o Voice Makers deixa aquela marca d'água gigantesca na metade da tela. Centauro? Que deselegante. Não lembro. E não me venha querer cortar isso que Bucentauro é uma figura mitológica grega, tá? Acho que a diferença é que em vez de ter metade cavalo, é metade boi. Ah, agora eu entendi. God of War foi um sucesso estrondoso e muita gente amou esse jogo. E vendeu pra caramba também. Foi Gente, o 10º... vocês que manjam de God of War. Tem um jogo que eu joguei no videogame do meu primo quando eu era muito novinha. Que tinha um cara, você era um carinha, num ambiente que, na fase que ele tava, era um lugar todo fechado, assim. E tinha um monstro bem grandão no centro. E aí tinha umas plataformas em volta dele, assim, circulando ele todo. E era um monstro bem grandão e tinha alguns... Eu acho que ele tinha mais de 2 braços. E ele meio que tentava te pegar e você tinha que dar umas esfaqueadas nele. É God of War que tem isso? Ou é outro? Deu pra entender o que eu falei? É do God 1 ou 2, então eu já joguei God of War. Uns 15 minutos no computador do meu primo. Ou no PlayStation, eu não lembro onde eu joguei, na verdade. Você descreveu uns 20 boss de God of War. Ó, era um bicho bem grandão. Eu acho que era uma figura feminina. Mas não tenho certeza. Tinha mais de 2 braços. Você era, tipo, muito pequenininho comparado a ela. E aí tinha uma plataforma gigante em volta e ela ficava tentando bater em você assim. E tinha umas correntes também, ela tava presa em umas correntes. É isso que eu lembro. No quarto jogo. E ela era cinza. Acho que é a Gorna, ela ainda deve aparecer no vídeo. Deixa eu pesquisar, vai. Vamos ver se é a Gorgona. Não. Quer dizer, talvez. Não tem a fase dela? Tô vendo só umas fotos, mas não tô vendo a fase dela. Eu acho que não é ela, não. Ou será que é? Cadê a... Não, ela era muito maior. Não é essa, não. A Gorgon é pequenininha. Vamos ver se aparece. Se aparecer, eu falo. Jogo mais vendido do PlayStation 2. Aí você Eu fala, gosto de se encontrar uma moeda China, moedas muito grande, Artemis. Vamos ver se aparece no vídeo. Se não aparecer, eu tenho que dar uma pesquisada. No PlayStation 2 também? Meu Deus do céu, né? É muito dinheiro, muito mesmo.
É muito dinheiro. Não é brincadeira. E esse jogo aqui foi muito bem avaliado pela crítica, porque ele tem uma jogabilidade, um hack and slash muito agradável. Era muito bom na época jogar isso aqui. A gente sente a porrada entrar, entendeu? É o game de quebrar controle, sabe? Tu fica tão enfurecido, tu fica... E ele consegue explorar muito bem a mitologia aí grega, trazendo um novo personagem pra ela, dando uma reimaginada. E é óbvio que com todo esse sucesso, ele logo ganhou uma continuação. Uma sequência tão boa ou até melhor que o original. Kratos, the once mortal warrior, became the new god of war. Lançado em 2007, God of War 2 mostra que agora o Kratos é o deus da guerra. E ele é um cara que incentiva a matança mundo afora. falei qualquer Só que nome, ele tem os preferidos, nunca os joguei God of War. espartanos. Ah, tá. E tem uma certa missão acontecendo ali, onde os espartanos estão lutando. Ó, eu contra acho que os se atenienses. foi em God of War, provavelmente foi esse aí. E como ele tem um lado muito claro nessa batalha, ele acaba querendo ajudar os espartanos. Então ele desce ele mesmo na batalha e arregaça geral. Nossa, ele é grandão. E aí entra o nosso querido Zeus, que vendo isso, fica pistola, se disfarça de águia, vai até Kratos, rouba parte dos poderes dele e entrega Vacilão, esses poderes para a perdeu. estátua do Colosso. Então ali rola uma grande batalha, onde o Kratos se vê pequeno, até porque a estátua é muito grande, mas o Zeus aparece para ajudar ele, entrega para ele a lâmina do Olimpo, uma espada que quando o Kratos coloca as mãos, ele de fato consegue derrotar o Colosso. Porém, ele acaba ficando ainda mais enfraquecido e é morto por Zeus, o seu próprio pai, apesar de ele não saber ainda que Zeus é o pai dele. Aperta, aperta a bolinha, aperta! Não! Kratos teria o seu fim se não fosse Gaia, uma titã. Oi, E Gaia. acontece o seguinte, os titãs foram traídos por Zeus. E Gaia faz parte dos titãs porque ela é uma titã. Olha só. Caraca, que loucura, né? Eu não gosto nem um pouquinho desse cara. Vamos matar ele. E a história vai muito tempo no passado para explicar o que aconteceu. Antes dos deuses existiam os titãs. E o líder desses titãs era Cronos, que Oi, matou Cronos. seu pai Urano e acabou assumindo o trono. Cronos teve alguns filhos e um deles era o Zeus. E o que o Zeus fez? Fez o Cronos experimentar o próprio veneno. Zeus acabou matando o Cronos e assumiu o trono. Caramba, e agora o God of War, o Kratos vai matar os Zeus e pronto, segue-se o clima aí. É uma família maravilhosa, né? Muito boa. É uma Coisa grande boa. família. Grandiosa. Família muito unida. O Zeus, então, foi o comandante do exílio dos titãs. Foi ele que colocou os deuses lá, tirou todos os titãs. E por isso Gaia quer vingança e usa Kratos Poxa, achei nesse que Gaia era um espírito da floresta mó legal. jogo todo, entendeu? Ela pede pro Kratos, ó, vai lá, busca o Tear do Destino, que é um artefato que vai permitir que você volte no tempo até o momento da sua morte e acabe com Zeus antes que ele mate você. É porque tem esse lance, você pensa, mas como é que o Kratos tá fazendo isso se ele morreu? Mas é que daí ele foi pro inferno, entendeu? E no inferno ele ainda existe, mas não com aquele corpo que ele teria na Terra. Então ele começa a jornada dele com a missão de ressuscitar. Infernos, o demônio fica... Claro que ele você. consegue fazer isso. Se você for um bom jogador, né? Senão Mas você pro não vai espírito da avançar vingança- nunca na história. É, tem esse detalhe, Piada. né? Mas sendo um bom jogador, você vai conseguir, vai voltar ao momento da morte do Kratos. E ali, quando ele tá prestes a matar Zeus, Atena o impede de fazer isso. Porque ela afirma que se Zeus morrer, A o corna. Olimpo estará acabado. Ele não pode morrer. E de quebra, ela ainda fala que Corna. recentemente assistiu ao programa do Ratinho e descobriu que Kratos é filho de Zeus. Ele é o pai, ele é o pai. A mulher dele reclamou, mas ele é o pai. E por que Zeus matou o Kratos? Por causa daquela parada quis. que tinha a lenda que dizia que o filho marcado iria matar Zeus. E como o Zeus está acostumado com esse lance de patricídio, de matar o pai, ele sabia que o destino dele ia ser o mesmo. Eu não quero. A notícia é muito impactante, mas o Kratos é brabo. Então ele volta no tempo junto com os titãs com a missão de matar os deuses. Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus. Ele basicamente chegou assim, Zeus! Agora eu pensei, se ele podia voltar no passado, por que ele não voltou no momento que ele matou a família dele? Ele estava certo. I want my revenge. Ele só pensava nisso. Você quer tua família de volta ou quer vingança?
Revenge! Ele podia ter voltado quando tudo começou a dar errado, que foi quando pegaram o irmão dele, e aí dado um pau em quem tava tentando pegar o irmão dele, e aí seguir a vida dele feliz. Sim! God of War 2 repetiu o sucesso do primeiro game Sim, e ele foi podia, o 16º game mais vendido do PlayStation 2. E as críticas novamente foram positivas. Ele é uma atualização do primeiro game. Ó, era nesse naipe, era um bicho desse tamanhão assim. Os quesitos, tem missões muito divertidas, mas na parte da Mas não era esse. Era um meio mais nojento. história talvez não é tão boa quanto o primeiro, né? Ah, repete. Mesmo assim, agradou Sim, a muito os fãs carapuça dessa séria. saga e expandiu ainda mais esse universo, que talvez seja um dos mais interessantes que foram construídos nessa geração de consoles. E como você deve ter percebido, né, ao final desse game é um baita cliffhanger, é um gancho para uma continuação. A gente quer saber o que vai acontecer com os deuses. E quando é que a gente descobriu isso? Em God of War 3. Kratos will have his revenge. Finalmente, vingança. Lançado em 2010, esse game começa imediatamente ali no finalzinho do segundo, quando se inicia a batalha dos deuses contra os titãs, que agora tem Kratos junto com eles. E isso faz diferença, porque o Kratos consegue, por exemplo, acabar com Poseidon, o deus dos mares. Não, e isso inicia matou uma Merdas. grande enchente na Grécia. E assim, o God of War 3 é Por o que game ele matou o onde- Merdas? Ele queria matar todos os deuses sem distinção? Matou o cara que só fala com peixe? Você vai ver as coisas mais grandiosas acontecendo. Porque no primeiro game tu vai lá e mata o Ares, no segundo game tem alguns deuses menores que tu acaba enfrentando e tal, mas no terceiro game tem todos os deuses, tá ligado? Então tu vai enfrentar o Poseidon, o Mercúrio, Hércules e até Zeus. Isso é incrível, Deus é maravilhoso. E tudo isso é Ele vai muito matar grandioso. tudo. O início desse game Aqui, aqui gente. é muito grandioso. Que bonito. É muito legal pra quem curtia a saga e tal. Mas antes da gente chegar em outros Pode deuses, ser nesse jogo então, porque ó, os bichos tá tudo no mesmo naipe do que eu me lembro na minha cabecinha. esse fato é que quando chega aqui, ó, depois de ter derrotado Poseidon, quando o Gaia vê que tá pertinho de Zeus, ela fala pro Kratos que não precisa mais dele, que ele foi só uma ferramentinha. Ela podia ter ficado quieta, entendeu? Mas ela fala tudo isso e joga Kratos no meio da enchente. Oxi. E o Kratos Gaia, vadia. Ele falou bem assim, só que cortaram essa parte. Também os outros deuses querem defender Zeus, então, né, entrou na frente é caixa. Faz sentido. é o quê? Um maluco do caramba, e quando ele é traído, o que ele quer? I have my revenge! Então ele, além de matar os deuses, vai matar os titãs. Ele é doido, né? Alguém Maluco, dá um louco. calmante pra esse cidadão, um Terapia. chá de camomila pra ele, ensina ele a pescar. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Ah tá não, o Fred nervoso, Mercury tá? prateado. E nessa jornada o Kratos vai ser ajudado pela Athena, que agora assume uma forma espiritual e ela entende que sim, é preciso acabar com Zeus. E para isso o Kratos precisa extinguir a chama do Olimpo. E para extinguir a chama do Olimpo, ele precisa de Pandora. E não a caixa de Pandora, e sim uma garota. Então ele vai lá, encontra essa garota, resgata Opa, ela, Pandora, e ela bom? começa a fazer parte da missão dele. Ele até queria ali uma relação com ela e tal, um apreço. E é muito triste que a gente descobre que o único jeito dessa missão ser completa é com essa Pandora morrendo. Ah, não, aí ele extrapolou. Exatamente. Pandora vai de base, e quando então. essa garota Tchau, Pandora. finalmente se sacrifica e a chama do Olimpo é extinta, Kratos encontra mais uma vez a caixa de Pandora que Zeus havia escondido porque sabia que ali existiam os poderes necessários para que um mortal conseguisse matar um deus. Mas o Kratos recupera a caixa, abre ela e sabe o que ele encontra lá dentro? O quê? Sou eu, o Tiririca. Nada! Finalmente ele achou um monte de nada. Incrível, incrível. Incrível. Vou até parar pra pegar minha comida, já volto.
Voltei. O poder está dentro de você. A verdadeira vingança são os inimigos que fazemos pelo caminho. Absolutamente nada, porque a caixa tá vazia. Entretanto, Kratos consegue mesmo assim Cardápio. Couve, farofa. Eu não sei o que é isso. Frito e arroz e feijão. derrotar Zeus e de quebra Gaia, que aparece no meio da batalha dos dois ali. O Kratos já aproveita e mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Aliás, tem um momento muito icônico desse game que tu enfrenta o Cronos e é muito porque ele é tão grande, mas tão grande, que tem uma hora que tem uma espinha nele. Aí tu corta a espinha e da espinha sai um monstro. E esse conceito é muito massa, né? É uma boa ideia. Com o reinado dos deuses acabado, a Atena chega e troca uma ideia com Kratos e pede: tá, mas o que tinha na caixa de Pandora? E ele fala: ué, tinha nada. E ela fala: mas tem um mentiroso sim. Eu sei que tinha uma coisa ali dentro porque eu mesmo coloquei a esperança. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. A esperança. É sério? Que mensagem bonita do jogo de degolar todos. Tá dentro daquela caixa ali, só que ela não tem uma forma física. Então a Atena vê que isso meio que tá dentro do Kratos agora. Ele absorveu aquela parada. E a Atena deseja pegar esse poder da esperança pra reconstruir o mundo à maneira pelo amor de dela. Deus, gente. Nem My Little Pony tem um plot assim. Só que o Kratos se nega a entregar isso e ele se sacrifica, liberando assim o poder da esperança para o mundo todo e permitindo que os próprios habitantes do mundo reconstruam a sua sociedade. Numa cena pós-créditos, a gente descobre que o Kratos, na verdade, é uma barata. Porque não morre de jeito nenhum. Sofre tudo e ele tá vivinho ainda. Achou que eu tava brincando? God of War 3 está entre os 10 É que tinha que vender mais um jogo, né, gente? games mais vendidos do PlayStation 3. E as críticas foram muito positivas, porque esse game deu um salto em todos os quesitos. Os gráficos são muito melhores, a jogabilidade melhorou bastante também. E a história, na minha opinião, ela é muito massa. Esse negócio de viajar no tempo, de ter os titãs, de ter os deuses. Cria um level design muito incrível. Então, como eu falei, enfrentar o Cronos, escalando ele, é sensacional. O character design, né? Esse design dos personagens aqui é mais interessante, as batalhas são mais... A parte mais da hora desse jogo é poder cacetar os Zeus no final até dizer chega. Grandiosas, mas, verdade seja dita, Sádicos God of War do chat começou se a ficar divertindo. cansativo aqui, entendeu? Essa jogabilidade, essas histórias e tal. O próprio final do game já dava demonstrações Olha, que essa saga isso aqui, tava ó, chat. Olha. Vou mostrar pra vocês o que é. Ó. Ele é recheado com presunto e queijo. Até porque nesse período o mundo dos games estava dando uma modificada. Então games de combate estavam mais complexos, com uma jogabilidade mais complexa. Enquanto o God of War era um hack and slash, onde tu apertava poucos botões e teu personagem fazia muita coisa. A essa altura, God of War parecia que não tinha muito mais pra onde ir, entendeu? Mas sem saber que era impossível, a Sony foi lá e fez. Reinventou essa saga. E lançou o God of War Ascension. Não é desse que a gente tá falando, né? Vamos pular esse aí. Lançado em 2018 para PlayStation 4, God of War, sem nada, nem 4 no nome, nem um novo começo, só God of War, agora se passa em outro reino. Isso mesmo, em vez de ficar na Grécia, o Kratos se mudou. Ele foi para Midgard, um dos 9 reinos da mitologia nórdica. E esse game se passa mais de 100 anos após o terceiro. Tudo isso? E ele conseguiu fazer essa mudança entre reinos Ai, o nível do mar subindo, aquecimento global, não! A enchente ocasionada pela morte de Poseidon. Então é legal a maneira como eles conseguiram conectar essas duas coisas. E ao chegar em God de 2018 é bacana, mas dá vontade de meter um pescotapa nesse moleque. Mas é porque a criança é chata ou porque vocês odeiam crianças? Midgard é tipo a terra do mundo nórdico, né? E ao chegar lá, Kratos conhece Faye, com quem se casa e tem um filho, o Garoto. Na verdade o nome é Atreus, mas se você jogou o game, percebe que o Kratos tem uma dificuldade imensa de falar o nome do filho. Ele esqueceu, é muito difícil. Garoto. Ou boy, se você joga em inglês. Boy.
Bom, e agora o Kratos, que sempre foi muito irritado, ele aprendeu a pescar. Ele tá mais calmo, ele tá feliz. Ambos, Só que chega um momento que a Fei, a mãe do Atreus e esposa do Kratos, morre. Só que ele nunca falou pro Atreus que era um deus, que ele tinha poderes infinitos e tudo mais. Ele sempre escondeu tudo isso aí do Atreus. E quando a Fei morreu, ela fez um pedido pro Kratos. Eu quero que você leve minhas cinzas até a montanha mais alta e jogue. Pô, vou te falar, hein? Complicou a vida do Kratos, né, velho? Tanta coisa bonita pra pedir, vai pedir isso? Não podia ser joga minha cinza no mar, joga minha cinza na grama, guarda minha cinza na lareira. Não, sobe no Everest. Você, ó, se exploda, morri já, vai me levar no topo do Everest e me jogar de lá. Se morrer, você e meu filho, se exploda. Eu quero ir lá. Lá. Isso é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. O game então acompanha Kratos e seu filho Atreus nessa missão. E essa missão vai estar lotada de inimigos fatais. God of War foi uma mudança completa no gameplay que a gente estava acostumado. Então ele tem elementos de hack and slash ainda, mas ele tem também elementos de RPG. Então tu evolui as tuas armas, tu tem um controle do escudo. O game não tem as lâminas do caos, pelo menos não nesse início. Aqui tu usa o machado Leviatã e por causa da jogabilidade modificada, tu pula muito menos, tu voa muito menos. É um game mais controladinho, né? Olha, a criança ainda ajuda. Ele tem essa jogabilidade que é mais complexa e que é muito boa. Ela realmente premia o conhecimento do jogador, porque se tu não defender na hora certa, vai dar errado. Se tu não atacar na hora certa, só ficar apertando quadrado e triângulo, vai morrer 1 bilhão de vezes e não vai conseguir zerar o game. Então o gameplay dele evoluiu e aqui tem o Atreus, que também é muito útil, porque ele usa o arco e flecha. Então tem vários momentos em que a gente tá batalhando com algumas criaturas e pode chamar ele pra dar uma flechada, sabe? Às vezes, inclusive, dá pra ficar fugindo da criatura a batalha inteira e fazendo o Atreus derrotar ela sozinho. É pra isso que serve filho, né? Tu coloca ele pra trabalhar pra ti. Exatamente, mandar a criança comprar Coca-Cola na padaria, falar assim, vai lá criança, compra uma Coca-Cola pra mim, pronto. É pra isso que serve filho, não é? Mandar a criança secar a louça, mandar a criança matar Satanás, essas coisas que serve pro filho. Para brincar e não trabalhar. E outra diferença é que agora o Kratos tem uma barba maravilhosa, entendeu? Ele tá gato aqui. Realmente. Aí, ó, essa barba deu um up no Kratos. Deixa eu abaixar um pouco a câmera porque eu tô rebaixada pra comer. Mandar matar um troll de 5 metros, coisas básicas. Rafael Grassetti, o designer brasileiro que criou esse design icônico do Kratos, que ficou incrível. Foi um brasileiro? Que gato aqui. Ele é gato. E parabéns pro Rafael Grassetti, o designer brasileiro que criou esse design icônico do Kratos, que ficou incrível. Rafael Grassetti, come to PewCast. Eu participei da produção do God of War, mais especificamente mais do Kratos, do Atreus e acabei migrando para todo o resto aí da parte de direção de arte. E outro ponto importante nice, é que... boa! Brasil, Zil. Inclusive teve muito BR no Ragnarok. Nice, Brasil, Esse foi o primeiro Zil. game a ser dublado em português do Brasil. E essa também foi uma dublagem que ficou muito memorável, né? O próprio garoto e essa voz mais grossa do Kratos é uma coisa que é muito lembrada pelos jogadores. Meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Nesse rolê, a dupla acaba encontrando o Mimir, um deus que tá sempre a mimir. Mentira, na verdade ele é um deus com conhecimento incrível, mas que está preso numa árvore. Mas o Kratos e o Atreus precisam do Mimir, porque ele conhece a montanha mais Não vou tancar um brother chamado Mimir. alta dos 9 reinos, que fica localizada em Jotunheim, o reino dos gigantes. Então eles vão lá, tiram ele da árvore e levam ele até a Freya, uma bruxa brabíssima que consegue fazer essa cabeça permanecer viva, mesmo sem estar conectada àquela árvore. E agora ela fica conectada ao outro tronco, que é o do Kratos, né? Ele fica tipo um chaveirinho pendurado ali durante boa parte da aventura. Um pingente, né? Um luxo. Peraí, chat, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa pra vocês. Um segundo. Aqui.
Continuando aqui. Aliás, a Freya é a ex-esposa de Odin. Por que eles se separaram? Assim como os Zeus, aparentemente o Odin também gosta de meter guampa nos outros. Mas não foi ele que meteu guampa no Mimir, tá? Eu acho. Dê vergonha na cara não, isso é ser vergonhice. Uma coisa muito interessante desse game é a introdução do Atreus e do Mimir. Isso faz com que a gente tenha muito mais diálogos durante a história do game, várias piadinhas acontecem, a gente tem um aprofundamento de quem é o Kratos. Lá nos outros games a gente via só um cara gritando pela vingança dele. Ele ainda é esse cara raivoso e tal, mas ele tá muito mais comedido. Então nos momentos onde ele conversa, a gente conhece mais sobre ele. Isso é muito interessante. E aqui é legal porque ele precisa se controlar, né? Ele precisa manter esse cara que só grita lá dentro, sabe? E isso é muito legal. Assim, senão atrapalha a ele criação vai do moleque. a relação dele com o Atreus e tal. É uma jornada interessante e foi uma boa sacada botar esses dois personagens justamente por isso. Porque em vários momentos do game tem diálogos e os diálogos são bons. Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Nessa jornada, é claro, a gente vai enfrentar vários inimigos da mitologia nórdica. Inimigos muito clássicos, como ogros, valquírias e até mesmo o Magni e o Modi, que são filhos do Thor e que a gente encontra vários momentos no meio do game. E sempre que a gente encontra esses personagens, uma batalha épica acontece. Stay behind me, boy. Aliás, a primeira batalha épica desse game é de um estranho que vai até a casa do Kratos, depois a gente descobre que ele é o Baldur e tal. E cara, essa batalha é incrível. O que rolou? E como o Miguel falou, depois a gente descobre que esse cidadão, esse estranho, é o Baldur, que é o filho da Freya e do Odin. Com medo de perder o seu filho, a Freya colocou nele um feitiço que o torna... Fazemos o necessário para sobreviver. Faz uma cidade sumir do mapa e toda a civilização. O básico do viver. Ué. imortal, ele é invencível. Entretanto, ele não consegue mais sentir os prazeres da vida. Então ele agarrou um ódio absurdo pela própria mãe dele e agora ele vive por aí fazendo merda à torta e direito. E a gente vai encontrar ele várias vezes ao longo do caminho. Tem essa primeira batalha que, sei lá, com 10 minutos de gameplay a gente já vive esse negócio e é bem empolgante, é bem massa mesmo. Mas chega um determinado momento em que o Baldur vai ser acertado por uma flecha de visco do Atreus. E justamente é o visco que consegue quebrar o feitiço da Freya e que faz ele voltar a ser um mortal. Também a Freya é burra, né? Ela fez um pacto com todos os elementos da terra, pedra, rocha, vidro, e todas elas prometeram que não iriam matar o Baldur. Mas ela esqueceu de convidar o Visco. Bicha burra. E Visco é um negócio que, tipo assim, Natal, ele tava numa festa de Natal com todo mundo lá. Pronto, cai um Visco na cabeça dele, daqueles que você beija embaixo, cai um desses na cabeça dele, pronto, morreu. É muito burra. Ela podia ter se esquecido de convidar, sei lá eu, a goiaba, que daí seria um, entendeu? Um inimigo mais difícil de ser atacado, porque ninguém teria uma flecha de goiaba. Mas se ele se engajasse com goiaba? Ah, comer um pão com goiabada, né? É. Verdade. Caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu... Eu me nego. Eu me nego. Que eu comprar uma goiaba, né? Bom, assim que a flecha de Visco entra no Baldur, ele deixa de ter os poderes de um deus. E aí o Kratos fala, ô meu, agora tu fica tranquilo e tal, fica de boinha. Agora você vai de base e mata. Só que não é o que acontece, o Baldur ainda tem ódio da mãe dele e ainda quer lá matar a Freya. E aí o Kratos fala, mas até é chato, né, boy? Então ele vai lá e mata o Baldur. E quem é que fica com raiva do Kratos agora? A Freya. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hell. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Uma mal agradecida, né? Vamos combinar. Livrou a Freya de um problemaço, né? Deveria... Vocês falam isso porque vocês não são mãe. Eu não sou também. Mas todo mundo sabe que a mãe vai Deus e o mundo pelo filho dela. Mesmo que o filho queira matar ela. Exceto algumas mães. Todas exceto algumas aí. Vamos colocar assim, então.
Agradecer mesmo. Pelo menos dá esse sentimento de uma continuidade, né? Uma parada que a gente sempre viu nas histórias de God of War é o filho querendo matar o pai. E nesse caso é o filho querendo matar a mãe. É uma coisa que segue, né? Tem filho que a gente quer ter por perto. Tem filho que a gente não quer ter por perto. E tem filho que a gente simplesmente não quer ter. Esse é o Baldur. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. No final do game, Kratos e Atreus conseguem chegar até a montanha mais alta de Jotunheim e ali nas paredes eles veem várias inscrições que profetizaram a jornada que eles acabaram de viver. Inclusive, nessas inscrições eles acabam descobrindo que a Fei, a esposa do Kratos, a mãe do Atreus, ela na verdade não era uma mortal, mas sim uma gigante. Peraí, ela nem é tão alta. A menor gigante do Brasil. A gigante mais tititinha de todas. Mas ela tinha mais de 1,85 fácil. Você é meu zagueirão. E uma mulher de 1,80m é muito gigante mesmo. E mais uma coisa curiosa é que o filho dela, o Atreus, na verdade tem um outro nome. Cledir. E assim eles formam a dupla Cleiton e Cledir. Dá um tempo pra mim. Não, na verdade o nome dele é Loki. Esse moleque... Aquele lá, o pirado das ideias, aquele lá, que é um cavalo, não, que dá a luz a um cavalo, no caso. Ele mesmo? Ele tem uma cavalinho? Ah, então, tá bom então. É um deus. E aí esses dois deuses retornam pra... Nossa, mas esse menininho é muito feio pra ser o Loki. Desculpa. A sua humilde residência, onde o Atreus começa a ter algumas visões de que um novo inimigo está chegando. Thor, em busca de vingança pelos dois filhos dele. E com Thor também virá o Fimbulwinter. Palavra difícil de falar, hein? Poliglota, fala vários idiomas. Que é o longo inverno que prenuncia a chegada do Ragnarok. A batalha que deve... Ele é criança, ele dá tempo de ser bonitinho? É justo, até porque a criança bonita vira adulto esquisito. É bom que ele seja feio mesmo. Ocasionar o fim do mundo. O apocalipse do nórdico. God of War foi o segundo game mais vendido do PlayStation 4 e foi um sucesso completo na crítica também. Esse game aqui evoluiu bastante, vários controles que a gente viu no God of War. Ele tá um game mais complexo e tal. Teve muito fã que não gostou, que mudou de hack and slash com uma pegada mais RPG. Mas verdade seja dita, esse game aqui é uma clara evolução, né? Em minha cabeça, eu sou o melhor. Exatamente, a jogabilidade ficou muito melhor e o Kratos, que parecia estar intrinsecamente ligado à mitologia grega e ser um personagem até meio unidimensional, conseguiu ganhar muitas camadas aqui e ser transportado para a mitologia nórdica como se ele sempre estivesse estado aqui, entendeu? Parece que ele nasceu nessa mitologia, essa jornada inteira aprofundou muito o personagem e deixou o machado dele vai e volta. Baita gancho no final pro próximo game dessa saga, que é God of War Ragnarok, que acaba de ser lançado para PlayStation 5. No jogo, Kratos e Atreus devem superar algumas desavenças que eles têm ali e entender como trabalhar juntos para proteger os 9 reinos. Eles também vão ter que entender como é que é essa profecia, qual que é o papel do Atreus nisso tudo. Já que, segundo a mitologia, o Loki é o grande causador do Ragnarok. Ele é o culpado pelo mundo acabar. Tudo por culpa tua! Então é só matar o mundo do moleque. Você já pode adquirir God of War Ragnarok no link que está aqui. Você acabou de resumir o jogo todo, Daddy Issues. É, Daddy Issues e Mommy Issues, pronto. Resumiu o jogo. Quem vai me contratar pra fazer sinopse de videogame? E na descrição do vídeo, essa jornada já está disponível, então corre ali, vai dar um confere e, mais importante do que isso, deixa aqui nos comentários qual é a sua... É esse o jogo que teve o Thor gordo, que todo mundo ficou tacando pau, falando, nossa, porque ele... Nossa, ele parece muito fraco, ai meu Deus, ele é gordo. Sim, vou falar aqui minha opinião sincera pra vocês. Eles estouraram com o design do Thor. Eu acho que aquele Thor bagaçava o Thor dos Avengers
com farofa. Ele debulhava. Teve pessoal reclamando real, nem vi. Teve pessoal reclamando porque falaram que ele não parecia, tipo, forte. Ele parecia... Não parecia forte. Mas, tipo, pessoas fortes mesmo não são aquelas com os músculos definidinhos de suplemento e bomba. Ele é forte de verdade. Se ele sai no soco com o Thor dos Avengers, esmagaia. Belíssimo. Eu gostaria de dizer aqui, belíssimo. São os grandão, aqueles que dão tapa pra desmaiar. Isso, aqueles que dão nas competições de tapa. Como um cara de 4 metros não é forte, então as pessoas estavam reclamando. É tipo a rapaziada que tava reclamando daquela outra personagem de jogo, que eu não sei o nome dela, porque eu não ligo pro jogo. Que é uma menina ruiva. Que ela... Eu acho que é daquele jogo que tem uns robô. Só que é uns robô animal. Eu não lembro no nome do jogo. Uma menina ruiva com umas roupas de frio. Horizon, é esse mesmo. Que no modelo dela, ela tinha uns pelinho facial. E a rapaziada ficou falando, nossa, fazendo uma mulher mais masculina. E aí, claramente, dá pra se notar que eles nunca viram uma mulher de perto. Experiência com God of War. Essa é uma saga que marcou muitos gamers. E sinceramente, eu tô amando que os jogos fazem isso. Eu tô amando. Não só porque representatividade ou coisa assim, mas é porque eu amo ver nerd se doendo de ódio. Eu amo. Gosta muito dela e a gente sabe que se a gente fosse explorar toda a história dos games, dariam vários vídeos. Então já aproveita e acrescenta também informações úteis aqui nos comentários. Bom, o que eu quero mesmo é dar uma porrada no Thor. Porque ele tem aquela carinha boa de dar porrada. Tu não acha que quando liberou a imagem como é que vai ser o Thor? Eu quero sentar a mão nesse desgraçado. Quero sentar a mão no Thor também, mas é de outro jeito. Nós vamos fazer o nosso destino. Que homem. Nós vamos fazer o nosso destino. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo qual que é o seu game favorito da franquia God of War. E não se esquece de conferir God of War Ragnarok no link que tá aqui na descrição. Tá bom, e já moços, muito bom o vídeo, as nossas redes sociais e pra ouvir o nome de vocês. O podcast do canal Piuí. Vamos fazer um podcast. Mas muito bom, senhores Piuí. Eu acho que é o Piuí. Você pode ouvir agora mesmo. Muito bom o vídeo, senhores Piuí.